Curta o vídeo, mas antes deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Por quê? Porque aí a gente fala mal das igrejas pretas, mas nós que somos igrejas claras, fazemos tudo das escuras. E é interessante que você vai em time de futebol, tem um portal da transparência, vai na prefeitura, tem um portal de transparência, empresas têm portal de transparência, e na igreja deveria ter um portal de transparência também. Aí quando eles querem intimidar você, eles colocam o nome dos dizimistas lá. O Fábio não devolveu o dízimo, você não tá aqui, seu nome não tá aqui. Tá, e coloca o nome do cara que devolveu o dízimo. E por que não pode falar? Quanto que entrou, quanto que saiu, por que entrou, por que saiu? Por quê? Porque é uma manipulação das finanças da igreja. E a manipulação mora aqui. Pra que serve o dízimo e pra que serve a oferta? A Bíblia separa uma coisa da outra. Dízimo é pra mantimento. Oferta é pra manutenção. O tabernáculo foi feito com dízimo ou com oferta? Oferta. O templo de Salomão foi feito com dízimo ou com oferta? Oferta. O templo de Zorobabel foi feito com dízimo ou oferta? Então nada foi feito com dízimo. Porque dízimo é pra mantimento. Tá lá, Malaquias 6:10. Que gostam de usar torcendo. Trazer todos os dízimos da casa do tesouro para que haja mantimento. E do dízimo também é o salário do sacerdote, né? Sim, ué. No Antigo Testamento, o que poucas pessoas sabem e criticam pastores por ter salário é que no Antigo Testamento muitos sacerdotes tinham seus salários através dos dízimos, não era isso? Sim. Aí o rapaz falou que a igreja verdadeira de Jesus é a igreja católica apostólica romana. Então, pra ser a igreja católica apostólica romana, não podia ser romana, né? Porque Jesus não era romano, ele era judeu. Aí já dá ruim, né? Porque se foi a igreja católica apostólica romana, por que a igreja católica apostólica romana matou Jesus? Morto pelos romanos. Qual que é a lógica, você? Se a igreja verdadeira é a igreja católica apostólica romana, por que o primeiro papa da igreja, Pedro, era casado e os padres e papas de hoje não podem casar? Por que essa contradição, católicozinho? Explica aqui pra mim. Fala pra mim. Explica pra mim. Olha o tamanho, olha isso aqui, olha o tamanho da obra da igreja católica. Ninguém ajuda mais o pobre do que a igreja católica. É verdade, porque precisa manter os pobres para poder dominá-los a seu bel prazer, né? E Jesus era contra ajudar os pobres, né? Você viu que Judas, que acha que era da igreja católica, falou assim: olha, vamos pegar isso aqui, podia repartir dinheiro e dar pros pobres. Falou assim: não, os pobres vocês sempre têm. Pode morrer de ajudar pobre, continuar pobre. Agora, se o Vaticano pegar todo o ouro que eles têm e distribuir pros pobres, aí talvez diminua a pobreza. E muitos dizem que Jesus era socialista, né? Andarilho, viu, que compartilhava as coisas com o pobre. Jesus nunca foi contra o assistencialismo. Mas essa ideia de você ser um socialista não é bíblica. Reflete Jesus, não, né? A verdade, a esquerda, eu já falei isso aqui uma vez, começou em Faraó, né? Faraó fazia o que a esquerda faz. Só que ele não dava Bolsa Família. Ele dava cebola, alho poró, pepino e carne. E matava os filhos dos hebreus. E eles ficaram felizes. Tanto que quando ele saiu de lá, eu que saudade do Egito. Provavelmente cemitério para enterrar nossos meninos aqui, se morrer os meninos. Mas eles tinham saudade do pepino, da cebola, do alho, mesmo sendo explorado por eles. Isso por quê? Porque as pessoas, elas estão libertas no corpo, mas não estão presas na mente. É uma metanoia. Eles precisam ter uma metanoia, que é uma mudança de mentalidade. Aparentemente, o governo brasileiro ajuda muitas pessoas. Principalmente norte e nordeste. Mas ele ajuda, né? Ele dá cesta básica, ele dá Bolsa Família, Bolsa Escola, agora o negócio de Vale Gás. Vale Gás. Aí rouba 100 e poucos bilhões dos aposentados. Mas ele ajuda. Né? Dá milhões para os necessitados e rouba bilhões. Rouba bilhões dos pobres e necessitados. Mas ele ajuda. Inclusive quer subir agora, que é o IOF. Ele quer mais imposto para ajudar, né? Para ter como roubar mais. O Haddad já tá taxando até a alma dos brasileiros, né? Mas, pastor, então voltando lá, a questão é que nós estamos falando do portal da transparência. A igreja, então, deve ser transparente. Cara, tudo, ó pra você ver, cara, como funciona. Se você ler as primeiras crônicas 29, quando Davi dá a oferta, diz da oferta, o que ele dá? Cara, ele coloca o que ele dá. Em Êxodo 39 e 40, quando eles vão dar a oferta, Moisés fala o que eles dão. Tem lá a quantia de quanto deram. Tudo, cara. Por quê? Os discípulos daram satisfação. Sobrou 12 cestos, cheios de pães e peixes. Sempre foi dado relatório. Paulo dava relatório. Paulo dava relatório da oferta que ele ganhava. Não era da igreja. Olha o que ele diz em Filipenses 4. Recebi tudo, tenho abundância e estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos a oferta que vocês me deram. Não que eu esteja passando necessidade, porque eu aprendi a contentar-me com o que tenho. Na escassez estou contente, né? E na abundância estou contente. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então Paulo apresenta o quê? Um relatório da oferta que foi dada para ele. Ele apresentou o relatório, cara. Jesus, quando nasceu, apresentaram o relatório que ele ganhou lá. Ouro, mirra, ele apresentou. Por que a igreja não pode apresentar relatório? Porque você não é dizimista. Então tem gente que não lê a Bíblia e não é evangélico. Então ele não pode saber. Não, essa parte aqui vocês não podem ver porque é só para os evangélicos. Não, cara, tá tudo transparente lá. Se não tem escondendo, não tem tá tudo a mostrar, né? Lógico, é. Perfeito. Mas e a sua visão sobre os dízimos que era usado até como salário dos sacerdotes? Nisso, concordamos que então o pastor deve ter o seu salário, né? O apóstolo Paulo disse: você não pode atar a boca ao boi que debulha, é digno do seu salário. E ele diz que aquele que planta deve ser o primeiro a comer do fruto do que ele plantou. O que não pode haver e o que há é essa coisa exorbitante de salários. Igual jogador. Tem pastor que ganha mais de jogador de futebol. Esses dias eu ouvi um pastor falar que ele deu. Que foi bonitinho que ele falou, os irmãos aplaudiram, leigos, né? Neófitos, ignorantes, aplaudiram, porque ele falou que ele jubilou a esposa dele. Ele jubilou a esposa e deu um cartão pra ela pra gastar com o que ela quiser. Eu também daria um cartão pra minha esposa, pra minha filha, pro meu filho, gastar com o que ele quiser, pelo tanto que eu ganho da igreja. É fácil você gastar dinheiro alheio. É fácil você gastar dinheiro dos outros. Por que essa prosperidade não funciona assim? Eu tenho uma Mercedes. Tá? Você é membro da minha igreja. Você tem que andar do quê? Mercedes. Não, você tem que andar de bicicleta, porque só eu que posso andar de Mercedes. Não é prosperidade. Se eu ando de Mercedes, eu tenho que andar de Mercedes. Se eu ando de Hilux, Hilux. Agora, que prosperidade é essa? Que o óleo desce na cabeça e para. Não é. Não desce na barba e não vai pra orla. Para só na cabeça. De Arão. Por que só um tem um rol, os outros não têm? Que autoridade, que unção é essa? Que o pastor vive bem e os crentes vivem mal. Que o cara come churrasco todo dia e a gente come ovo cozido. E ele é abençoado com o que nós devolvemos de dízimo, de oferta.
Não tem alguma coisa errada nessa matemática? Igual você, eu percebi que você sofreu aqui na matemática com o pastor César Cavalcante. Pastor César, olha pra mim. Perdoa. Ele não sabe o que faz. Ele bugou a minha mente, foi por causa disso. Então a pergunta é, olha a pergunta. Se o pastor não vai. tem 100 ovelhas e perde uma, faz isso não. quanto por cento ele eu vou te perdeu? falar, esse negócio de matemática, cálculo, Não. me dá um desespero. Calma. Não, 100 perdeu 1%, né? Calma. Se a mulher tinha 10 dracmas e perdeu uma, 1%. o pai tinha 2 filhos, perdeu um, quanto que ele perdeu? A metade, 50%. Vamos voltar aqui, vamos voltar o nosso assunto. Vamos voltar pra Bíblia aqui que é melhor? Vamos voltar? Pastor César, perdoa ele. Perdoa ele, tá bom? Leve em consideração não. É novo. Aí pensa numa aula do pastor César aqui. Ah, ele é monstro, né? Foi Ele é monstro. Não. De tudo, né? Foi tanto conhecimento que quando ele entrou na matemática eu tava bugado já. Então assim, ó, ô Fábio, a ideia é sempre essa, ó. Por exemplo, aí alguém fala assim, mas no Antigo Testamento, e você já ouviu isso, mas no Antigo Testamento o cara não dava dinheiro, como dizem, ele dava boi. Mas se você é rei do gado, pode dar boi, dá o bezerro. Você é dono de granja, dá a galinha. É dízimo, dá lá. Ah, o cara dá farinha, então, o senhor é fabricante de farinha? Dá farinha. Deu o dízimo. Deu o dízimo da farinha, deu o dízimo do gado, deu o dízimo do cavalo, dá o dízimo de tudo que você ganha. Então assim, não é sobre o dinheiro, é sobre a sua fidelidade, cara. É sobre a sua fidelidade, né? Então, quando você entende que eu sou um líder espiritual, e eu, como líder espiritual, estou abençoando o povo que está sob a minha tutela espiritual, cara, todo mundo tem que ser abençoado. Porque não adianta a gente brigar, assim, o governo gastou não sei quantos mil numa festa, e lá, e os pobres continuaram passando necessidade. Mas as igrejas também, os pastores gastam muito bem, comem muito bem, os crentes não comem tão bem. Os pregadores itinerantes ganham muito bem, alguns. Mas e o resto da igreja? Também não vai. Então, alguma coisa errada não tá certo. O contrário também se faz necessário a gente falar. Não adianta o óleo estar só nas vestes, né? Só na orla. E não subir, né? Porque existem igrejas prósperas que não quer que o pastor seja próspero e abençoado. Quer que o pastor seja um mendigo, né? Então, porque foi ensinado a teologia da pobreza, né? Aí é sempre aquela história assim, mas Jesus não tinha casa, né? Porque ele falou assim, as aves do céu têm ninho, as raposas têm covis, o filho do homem tem o tempo na cabeça. Quando Jesus fala isso, ele tá falando da itinerância. Tipo, eu tenho casa, mas não é todo dia que eu durmo na minha casa. Eu fiquei 30 dias dormindo fora da minha casa. Hoje eu vou dormir fora da minha casa. Amanhã eu vou dormir fora da minha casa. Não quer dizer que eu não tenha casa. Eu não sou sem teto. Eu tenho casa. Era isso que Jesus está falando. E aí, eu concordo com o pregador lá da Bahia. Seu amigo, pastor Abílio Santana. Não é meu amigo. Que Jesus tinha casa. Claro que tinha casa. Não sei se era aquele clamor todo, mas Jesus tinha casa. E soube-se que estava em casa. Não era em casa de alguém, na casa dele. Na praia, casa na praia. O que não era nada assustador ter uma casa na praia naquela época. É igual você chegar lá na Europa e você vê um cara andando num Jaguar. É assustador pra nós aqui no Brasil. Você vai financiar um carro, você paga 2. Uma BMW 320 lá em Portugal, você compra por 13 mil euros. Mas aqui... Você tem que... Só de falar 13, você já tá debaixo de maldição. Tá entendendo? Então não era assustador. Por quê? Porque não era o Pedro, era riquíssimo. Não, o cara era vendedor de peixe. Ele abastecia toda aquela região ali de peixe. Morava por ali. Os caras têm casa na praia, hein? Também não é um apartamento edifício. Não era nada disso, né? O Copacabana Palace. Não é, mas morava na praia. Então não é que Jesus era sem teto. Essa ideia também de colocar Jesus como um pobre, miserável, mendigo, coitadinho, não tinha nada. Lógico que tinha. Tinha as irmãs que bancavam Jesus, velho. Quando ele nasceu, ele recebeu ouro, recebeu mirra. Tinha até tesoureiro, né? Tinha até tesoureiro, velho. Então ele via bem. Jesus não ostentava igual os pastores ostentam hoje. Porque quem ostenta, Deus não sustenta. Essa frase é boa. Essa é forte. Guarde. Quem ostenta, Deus não sustenta. E, mesmo assim, Jesus nunca disse que isso não era digno, que o obreiro não é digno do seu salário. Pastor, é digno do seu salário? Claro que é. Agora, é digno do seu salário. Não é digno do quê? Dessa extravagância em cima do exatamente. Povo, né? Agora, como que Jacó tornou-se rico? Trabalhando pro seu tio, né? Entendeu? Aí eles falam assim, porque os pregadores, isso, pastores falam, querem ficar por aí, recebendo oferta da igreja, e Paulo... Então, mas é que Paulo não era itinerante, Paulo era pastor de igreja missionário, e ele trabalhava fora. Trabalhava fora, mas também era alguém que recebia ofertas. E exigiu receber oferta da igreja, disse, eu tenho direito como todos os outros. Eu tenho direito de ir com uma irmã, tenho direito de receber oferta como os demais apóstolos. Então, assim, não é 880, mas você não pode ver de forma exacerbada, igual nós vemos lá em 1 Pedro, que tá aqui o texto, ainda tá aqui, ó. Pastorear a rebanho de Deus, que é entre nós, não com constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância. O que acontece hoje é que o cara tem uma sorte da ganância, e a filha dele tem que ricar, o filho dele tem que ricar, o neto tem que ricar, ele tem que, de algum jeito, preparar a família e deixar a família estruturada, porque a igreja virou uma empresa. Igreja é empresa. E se trata a igreja como empresa, que a mulher recebe salário, é jubilada, recebe cartão, tem cartão corporativo, o cara ganha 150 mil por mês, o filho ganha, e vira um balcão e um nepotismo, então tem que pagar imposto, tem que declarar imposto, então tem que pagar tudo, e a igreja tem que saber pra onde que dá o dinheiro. Tem que ter transparência. Agora é bonito assim, eu dei um cartão pra minha esposa, eu jubilei minha esposa. Mas jubilei do quê? De que trabalho? Agora tem aposentadoria pra esposa e pastor da igreja, cara. Cara, o negócio ficou louco. E isso antes do próprio pastor jubilar, né? E outra, isso porque não pode ser pastora. Então é outro erro. Se ela não é pastora porque a Assembleia de Deus não aceita pastora, por que ela recebe uma jubilação? Se ela não é pastora. Então coloca uma lei. As irmãs a partir de 60, 70 anos vai ser jubilada. Porque é a irmã. Aí paga pras irmãs também. Por quê? Ela é pastora? A irmã não. E Mas por que ela pode jubilar? Irmã esposa do pastor.
Não, todas as irmãs, porque ela só podia jubilar e receber um salário se ela fosse pastora. A Assembleia de Deus não aceita pastora. Então por que jubila pastora? Vai ter que consagrar agora todas as irmãs aí. A igreja não tem reverendo. Por que tem 2 pastores no Brasil aqui que se auto-intitularam reverendo? Vocês não são reverendo. Mas eles não se auto-intitularam, deram o título pra eles. Ninguém né? deu. A convenção deu? Não, as pessoas, a convenção. as pessoas. Não, mas não é as membros, então, né? mas esse caso não é as pessoas que dão título. Tem uma convenção, não tem? Tem. Você não é separado ministerialmente por uma convenção? Sim. E o que a igreja tem que dar título a alguém? Quem na Bíblia a igreja deu título? Mas não, as pessoas Quem chamam, na né? Bíblia a igreja deu título? Não, Porque esses dias um pastor falou que não é pra chamar a esposa de pastora nem por ela ser esposa do pastor. Então por que se auto-intitulam? Mas é não uma é que glória, auto-intitula. mas é uma glória própria, é um desejo. Não, mas, é o sonho. mas não são eles que se auto-intitulam. São as pessoas, ô reverendo. Eu não sou reverendo. Então me chame. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada.